Este programa é livre para todos os públicos. Estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, aqui no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E que bom que você tem perseverado, que bom que você está chegando agora para viver a experiência do estudo bíblico diário conosco. É uma alegria imensa. Quero agradecer ao sócio do Clube da Evangelização, porque é a partir da sua fidelidade que nós podemos nos unir nesse momento para estudarmos juntos a palavra de Deus, porque você mantém o sistema Canção Nova de comunicação. Deus lhe pague, Deus abençoe você. São Paulo VI dizia: aquele que ajuda uma obra de evangelização tem méritos de evangelizador. Então, que o Senhor possa usar cada vez mais da sua vida. Muito obrigado. E para que a gente compreenda o que o Senhor quer dizer a nós no estudo bíblico de hoje, vamos invocar aquele que inspirou as Escrituras Sagradas, o Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue a sua palavra, nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o seu caderno de estudos. Anota aí o texto que nós vamos hoje estudar. 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 1 a 6. 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Toma aí a sua palavra e vamos juntos ouvir o que o apóstolo nos diz e que o Senhor revela a nós no dia de hoje. Por isso, não desanimamos no exercício deste ministério, que recebemos da misericórdia divina. Rejeitamos todo procedimento dissimulado e indigno, feito de astúcias, e não falsificamos a palavra de Deus. Pelo contrário, manifestamos a verdade e assim nos recomendamos a toda consciência humana diante de Deus. E se o nosso evangelho está velado, é só por aqueles que perecem que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, que eles não vejam a luz esplendorosa do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não é a nós mesmos que pregamos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos, por causa de Jesus. Com efeito, Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, é o mesmo que faz brilhar a luz em nossos corações, para que resplandeça o conhecimento da glória divina que está sobre a face de Jesus Cristo. As palavras do apóstolo são muito precisas, muito diretas. Lembrando o contexto da segunda carta, Paulo está fazendo dessa carta uma carta apologética, de defesa do próprio ministério do seu apostolado. E ele está desmascarando os falsos apóstolos que estavam ali atormentando a vida da comunidade de Corinto com um falso evangelho, com palavras falsificadas, com interesses escusos. E aí o apóstolo vai, mais uma vez, citar aqui o Deus desse mundo. E aí o Deus desse mundo, em referência, é Satanás. E aí a gente tem que entender do mundanismo, do ser criado não. É do comportamento mundano, do comportamento vil, do comportamento pecaminoso. Aqui eu quero fazer memória de uma fala do Sumo Pontífice, o Papa Bento XVI, que agora é Papa Emérito da nossa igreja, que reza por toda a igreja. Ele fez uma visita ao Líbano e nessa visita ao Líbano, ele teve um encontro com os homens da cultura e da religião. E lá, no discorrer do seu discurso, ele vai dizer que o mal não é uma força anônima, como alguns pensam, que ele é muito concreto, que ele é muito real. Mas lá ele traz uma iluminação muito importante para nós entendermos a ação do mal neste mundo. Ele precisa de um colaborador, e esse colaborador é o homem. É a partir do homem, da decisão do ser humano, de entregar o seu coração ao mal, ao mundanismo, ao espírito desse mundo, é que o mal vai agindo.
E Paulo está deixando claro exatamente isso. Esses homens que estão aí, dizendo-se apóstolos, eles estão sendo usados pelo Espírito deste mundo. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Portanto, aquilo que Jesus disse lá, não é no Evangelho, orai e vigiai para não cair em tentação. O vosso espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. Marcos 14, 18. Nós precisamos estar em estado de vigilância. O combate é intenso. Apocalipse 12, 17. O dragão veio com muita raiva para perseguir os filhos da mulher. Aqueles que são fiéis ao Evangelho, que vivem a palavra, que dão um testemunho de Jesus Cristo, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então o apóstolo está mostrando aqui que muitas pessoas são usadas pelo demônio, elas não conseguem acolher a palavra, elas se fecham, ficam cegas, a sua inteligência fica corrompida e elas acabam se deixando, sendo usadas pelo demônio. E eu volto a dizer, Bento XVI disse, não há possibilidade do mal exercer o seu poder sobre a face da terra se não for através do ser humano. É o ser humano que aperta lá a chavinha para explodir uma bomba atômica, por exemplo. É o ser humano que, no seu egoísmo, deixa pessoas passando fome, que não consegue compartilhar. É o ser humano que agride a natureza. Por isso, a ecologia do homem é mais importante de ser trabalhada em primeiro lugar do que a ecologia da natureza. Porque o homem convertido, o homem que experimenta a luz, como Paulo está dizendo aqui, e é interessante a gente perceber, né? Paulo está usando a palavra para dizer aquilo que Jesus, ou melhor, que Deus, lá o Pai Criador, no Gênesis disse, faça-se a luz e a luz se fez. Ali é a primeira criação. E Paulo vai mostrar que essa luz, ela nos leva, a luz do Evangelho, a luz de Cristo, a uma nova criação. E ele mesmo experimentou isso na estrada de Damasco. Está lá em Atos 9, o testemunho de Paulo, uma luz brilhou, ele caiu, e aquela luz brilhou, ele ouviu uma voz, eu sou Jesus, eu sou o Cristo, a quem tu estás perseguindo. E ele experimentou uma nova criação, uma nova vida, uma nova história. E nós precisamos entender exatamente isso. O mal se utiliza do ser humano para se estabelecer. E eu dizia da ecologia do homem, da conversão, porque uma pessoa convertida não vai tratar a natureza com desdém, porque ele reconhece que quem criou foi o Pai. Então ele participa de toda a natureza. A ecologia do homem não o faz somente defender a floresta, o ovo da tartaruga, o cachorro, mas principalmente a defender a vida humana no ventre. Sendo contrário à interrupção da gravidez, no sentido que nós já sabemos da realidade que muitos que defendem a ecologia defendem a interrupção da gravidez, que é uma cultura de morte. Então, a ecologia do homem é experimentar Jesus. E é bonito ver Paulo dizer, né? Olha, eu estou sendo perseguido, eles estão aqui me rebatendo, eu rejeito todo procedimento dissimulado, indigno, cheio de astúcia. Eu não falsifico a palavra, mas eu não desanimo no exercício do meu ministério que eu recebi pela misericórdia divina. Se você for um dia perseguido por seguir a Jesus Cristo, caluniado, se você sofrer muitas vezes ataques, né, o martírio da reputação, não se preocupe. Se Deus te deu um ministério, exerça-o. Levante a cabeça, você está no caminho. Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus, né? Se um dia vos perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra ti, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus. Portanto, meus queridos, minhas queridas, hoje nós precisamos entender que a luz de Cristo precisa brilhar em meio a toda e qualquer trevas. E aí eu quero dizer, Deus usa do ser humano para abençoar a criação e para abençoar os outros seres humanos. Vamos olhar as obras de misericórdia, vamos olhar tudo aquilo que é feito na educação das crianças, tudo que tem na igreja. Pessoas se deixaram tocar por Deus, viveram um novo nascimento. Vamos olhar
não é? São Camilo de Lédes, eu poderia citar vários santos aqui, da São Vicente, não é? Foram tocados, porque Deus, Ele age nesse mundo através de mim e de você. Qual é a mensagem de hoje que nós precisamos tirar? A luz de Cristo, do seu Evangelho, deve dissipar da nossa vida as trevas das paixões da carne, da mentalidade deste mundo e das sugestões do demônio. Caminhar na luz, esse é o meu chamado. Assuma aquilo que Deus já fez em você, aquilo que Deus tem feito pela palavra, aquilo que Deus tem feito até mesmo aqui no programa Bíblia no meu dia a dia. Deus tem feito muito, eu tenho já ouvido muitos testemunhos. Assuma aquilo que o Senhor tem feito em seu favor. Deixe essa luz brilhar. Passe por essa nova criação. Seja um homem novo, uma mulher nova. Vamos orar? É a sua luz que nós queremos. Nós rejeitamos toda a treva. Eu rejeito e renuncio ao pecado. Eu rejeito e renuncio à mentalidade do mundo. Eu rejeito e renuncio, Senhor Deus, às tentações demoníacas, às trevas do demônio que querem muitas vezes se avizinhar à minha vida, porque eu quero que brilhe para mim a luz do Senhor. E que essa luz ilumine os meus caminhos, que essa luz expulse toda a treva, toda e qualquer, Senhor Deus, realidade e tentação, e me faça caminhar como um filho da luz, um homem novo, totalmente transformado, que vive essa nova criação, dessa experiência real, concreta com o Senhor. É isso que eu quero viver. É o que eu peço também pelos meus irmãos. Dissipa agora das casas, dos matrimônios, das vidas pessoais desses filhos e dessas filhas, toda e qualquer espécie de trevas, e os faça nascer de novo, da água e do Espírito, essa nova criação, essa transformação que só o Senhor pode fazer em cada um de nós. Amém. É isso. É um chamado. É um chamado que Deus está fazendo a cada um de nós, de andarmos na luz, de renunciarmos o Deus desse mundo, Satanás. Já o fizemos agora na oração, mas faça constantemente. O mundanismo, a mentalidade influenciada por Satanás, essas mentalidades, ideologias e tudo que nós vemos no nosso tempo, mas também aquelas paixões da nossa carne, para que verdadeiramente essa luz vá dissipando toda a treva e nós vivamos nessa nova criação, que é o segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.